Olá, boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês daqui, direto da Bolsa, do estúdio da BMF Bovespa, em São Paulo. E, bom, primeiro que vocês podem agora assistir o programa que tem um canal do programa Mercado Futuro no YouTube. Então, você entra lá, Mercado Futuro, tem lá o playlist, clica em vídeo, aparece todos os programas que foram feitos no começo do ano até agora. E aí você pode assistir. Eles sempre são em 3 blocos, de 8 minutos cada um. Tem lá, 1, 2 e 3. Você assiste, veja, reveja, a hora que quiser, no dia que quiser, enfim. Bem, o assunto do programa de hoje é o seguinte. O Brasil é um grande produtor de cacau, é um grande exportador também de cacau, não é o maior, mas está ali. E este ano, por motivos que eu não sei, por isso que eu vou entrevistar quem eu vou entrevistar, o Brasil, parece que o esmagamento de cacau no Brasil esse ano foi o menor nos últimos 7 anos, quase uma década, né? Para falar disso, entre outros assuntos, está aqui ao meu lado o Luiz Augusto Ferreira. Ele é presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ABDI. E vamos começar com o cacau, depois a gente vai para frente. Luiz, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Você é conhecido como Luiz Augusto, como Guto. Isso. Também é Guto? Também como Guto Ferreira. Guto Ferreira. Aí eu imaginei quando eu olhei aqui. Bom, primeiro me conta o que é essa agência aí, que eu já tinha ouvido falar, mas eu não sei exatamente o que ela faz. A ABDI, né, que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, ela nasceu há 13 anos como sendo o único órgão de inteligência para o setor produtivo brasileiro, dentro do governo federal. É uma agência governamental, supervisionada pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e ela trabalha justamente na formulação, no auxílio à formulação de políticas públicas e também de subsídio para a área privada, quando pretende ou fazer algum tipo de investimento ou identificação setorial. Industrial. Industrial. Como a palavra indústria hoje, ela é muito mais ampla do que era no passado, na época da formação da agência. Hoje nós temos a indústria de varejo, nós temos uma indústria hospitalar, hoje nós temos diversos tipos de setores comportados dentro da palavra indústria, não apenas o tradicional política industrial. Metalurgia. Exato. Você pensa assim. É gozado que você falou hospitalar, né? Apenas um parênteses aqui. Eu estou impressionado que ultimamente você vai nos hospitais, não parece que você está entrando num hotel? Olha, essa é uma tendência muito grande, né? Curioso isso, né? É a questão da humanização e também de você levar tecnologias que você tem contato no seu dia a dia para uma situação que não é uma situação tão simples e que pode ser delicada, que mexe com o psicológico, obviamente faz os tratamentos e até a recepção da pessoa ser muito mais fácil. Bom, esse programa seguramente vai ter muitos telespectadores, porque eu conheço uns 30 chocolatras por aí, né? Você deve conhecer outros tantos, né? Esse negócio do cacau que eu li, o release e tal, o que aconteceu de esse ano no Brasil? Você já tem, no passar dos anos, um problema com as safras de cacau no país. Você tem estados, por exemplo, que já foram muito fortes com isso, como Rondônia, que hoje não são mais tão fortes, e hoje a maior parte da produção brasileira está sediada no estado da Bahia. Mas por problemas, desde a praga vassoura de bruxa, até mesmo as condições climáticas e problemas dos estados com investimentos em relação à produção, o esmagamento de cacau tem diminuído. Isso faz com que o estado brasileiro, a produção nossa de cacau não seja suficiente para abastecer todo o mercado nacional. E isso tem sido um problema constante e imprevisível também. E nós não importamos cacau? Hoje nós importamos inexplicavelmente de um único país, que é uma política adotada anos atrás por outras gestões de governo, do país Gana, na África, que é o único país que pode exportar ao Brasil. Isso, obviamente, causa um problema muito grande para os setores que importam o cacau, porque eles pagam, não uma sobretaxa, mas eles pagam praticamente $200 a mais por tonelada, porque você só importa de um país, então esse país pode colocar o preço que ele quiser. Enquanto isso, outros países do mundo importam do maior exportador mundial, que é a Costa do Marfim. Essa é uma questão que nós estamos discutindo com os setores para tentar alterar. E por que seria esse negócio de Gana? Não seria problemas de fitossanitários? Não, hoje você, na verdade, você já não tem. Tem alguns pareceres dentro do Ministério da Agricultura
que é o responsável pelas aprovações e com quem nós estamos iniciando, a partir da próxima semana, diálogos para tentar entender melhor isso. Mas todos os pareceres técnicos determinam que não é uma questão fitossanitária de problemas de praga em outros países, e principalmente do maior exportador mundial. Quer dizer, a Suíça importa chocolate da Costa do Marfim, por que não o Brasil? Esse acabou sendo uma opção de política de gestões anteriores mesmo. Curioso, Gana é um país pequeno, produz Exatamente. cacau, produz café também um pouquinho. Curioso, porque podia ser da Costa do Marfim, né? Em um momento em que você discute uma melhora da capacidade produtiva e de competitividade da indústria nacional, você não pode ter uma opção econômica. Se fosse técnica, ainda justificaria, obviamente, fitossanitária. Mas como não tem essa justificativa, você não pode ter uma opção econômica de importar de um único país. Isso, nos dias de hoje, é um completo absurdo. Você faz com que a indústria fique refém de um único país e que não tenha o melhor cacau, inclusive, para exportação. E acaba prejudicando os custos da indústria nacional. Me desenha um pouco, como é que é a indústria de cacau no Brasil? Olha, hoje eu tive o prazer de abrir agora, na semana passada, o Salão de Páscoa 2017. É uma indústria fantástica. O Brasil tem hoje a maior Páscoa do mundo, é o 5º maior mercado consumidor de chocolates do mundo, tem uma média por brasileiro, eu garanto que a minha é superior, mas a média brasileira é de 2,5 quilos por ano. Você tem uma maior... Nossa, eu conheço gente que come mais de Exatamente. 10. Você tem uma maior representatividade disso na região sul, até pela questão climática, e o consumo é maior. Só nesse ano foram lançados mais de 120 novos produtos e é uma indústria que exporta para 120 países. Mais de 120 países. Então você tem hoje uma indústria de chocolates no Brasil muito forte, mas que precisa ser mais competitiva. Me conta uma coisa, nós temos, não sei se é o Brasil inteiro, mas essas lojas de chocolate, elas mesmo fabricam chocolates? Sim, você tem indústrias, por exemplo, como a própria Cacau Show, a Copenhagen, a Nestlé. A Nestlé tem uma ou outra loja física, né, que foi modelo. Pensei foi a Offner. A Offner não. A Offner fabrica os seus próprios chocolates, mas ela não está dentro dessa indústria maior de fornecimento da Páscoa. Ela é considerada mais artesanal mesmo. Mas dessas grandes marcas, que vão desde a Ferrero Rocher, todas elas têm a sua própria indústria. E é uma coisa que gera muitos empregos. São mais de 40 mil empregos diretos no país. É um dos maiores setores geradores de emprego do mundo, proporcional ao seu mercado. Quando fala em cacau. Exatamente, quando fala em chocolate. Chocolate. É porque tem a amêndoa lá, como é que eles chamam? Você tem também um outro segmento que lida com amêndoa. Mas aí não é industrial. Não. O que eu te perguntei esse negócio, mas a Offner então está fora desse negócio. É porque, por exemplo, há alguns anos você tinha Copenhague, uma rede grande, produtos de qualidade, etc, etc. Eu, por exemplo, tenho tomado café diariamente eu estou morando no interior, aqui pertinho, e eu estou tomando café na Cacau Show, e vem sempre um chocolatinho ali. E eu estou impressionado com a quantidade e qualidade de produtos que... Eu não sei quem inventou a Cacau Show, mas foi um cara inteligente, que o preço é um pouco abaixo de uma Copenhagen, por exemplo. Hoje você tem segmentos bem interessantes. Se você pegar a própria Copenhagen, ela trabalha num público A, talvez B+, aí, que está ligado com as grandes marcas inclusive de luxo, etc. Eles têm grandes parcerias com essas marcas também. A Cacau Show, todas essas indústrias, na verdade, elas têm um chocolate de muita qualidade. Você teve um aumento considerável do chocolate ao leite no Brasil. Você teve um aumento de chocolates com mais porcentagem de cacau, 70%, 80%, 90%. É uma indústria muito interessante, e mais do que isso. Um ponto que as pessoas deixam de analisar é que essa indústria do chocolate, ela não movimenta apenas o setor deles. Ela movimenta um setor de varejo também. Porque as pessoas passam a querer dar isso como presente. Então você tem uma mudança de comportamento no brasileiro com um produto que é extremamente amigável quando entra na sua casa, que é a questão do chocolate. É um setor muito interessante. Nós vamos no intervalinho aqui, mas o que eu ia te dizer é que, olha, eu fico uma hora, em Embu das Artes que eu moro, na pracinha lá, aquela que você conhece. Eu fico uma hora e meia tomando café lá, até porque eu não tenho internet no sítio, então eu fico no WhatsApp lá. É impressionante a quantidade de pessoas que entram na loja nessa uma hora. Eu vou até contar. Todo mundo sai com um saquinho com as trufas, não sei o que e tal. Mas vamos no intervalo, senão vai estourar o tempo.
Eu converso com o presidente da Associação Brasileira da Indústria, é isso? Desenvolvimento Da Indústria. Me atrapalhei aqui. É Luiz Augusto Ferreira. Nós voltamos em 30 segundos. Estamos de volta. O assunto hoje é chocolate. Você que não sabia, eu não sabia. É uma indústria muito maior do que eu imaginava e movimenta um monte de gente. Você vê que todo mundo gosta de um chocolatinho de vez em quando. Essa questão da importação me faz lembrar o seguinte. Quando você vai a um supermercado aí, um desses tipo A ou B, sei lá, você tem aquela geladeirona cheia de sorvete, né? Todos que a gente conhece. Sim. Todas as marcas. Das lojas que eu já falei, de outros e tal. E os mais caros dizem assim, chocolate da Bélgica. Por quê? Porque a Bélgica não planta um pé de chocolate. Né? O chocolate belga ele é considerado um dos melhores do mundo por conta do processo de fabricação dele. Obviamente que eles importam matéria-prima. Essa é uma questão ligada, sobretudo, à agregação de valor ao produto. É uma coisa que, por exemplo, o Brasil faz muito mal hoje, por se assumir como um país de commodity, por exemplo, a gente exporta muito poucos produtos de alto valor agregado, como é o caso de uma cápsula de café que nós havíamos conversado, enfim. O que eles fazem é comprar as melhores matérias-primas do mundo, interiorizarem isso dentro do país, colocar dentro de um processo de excelência, acrescentar as questões do leite, onde eles são realmente muito bons, e fazer exportação com marca, valor e o processo de um produto de alto valor agregado. Eu te perguntei isso pelo seguinte, por exemplo, no leite, isso é um problema brasileiro. O leite, para você fazer aqueles iogurtezinhos, morango, etc., tem que ser de extremíssima qualidade, senão o iogurte não presta. Sem dúvida. No caso do chocolate, por exemplo, você pegar um leite belga, um leite holandês, realmente é um produto de excelência. Faz a diferença na hora da mistura. Talvez faça a diferença. Agora, o que eu li, Guto, tenho lido, não sei até se você estava nessas entrevistas, não me lembro, que tem alguns produtores, que não é indústria, produtor de cacau, que estão conseguindo abrir um mercado para o Brasil de produto de excelência, de produto gourmet. Você tem não orgânico só, e gourmet. Você tem não só internamente uma classe nova de orgânicos, que já vem há alguns anos crescendo bastante, como você tem também um bom trabalho da Apex, né, que é a agência de promoção de exportações, tentando levar esses produtos para fora. Obviamente que nós temos um problema de competitividade por conta dos custos dessa indústria brasileira, e quando o produto chega lá, o preço pode não ser o mais adequado para ela ser competitiva. Mas realmente o chocolate brasileiro ele não deve nada a nenhum chocolate melhor do mundo ou que se considere. É uma questão também de paladar, isso tem que ser levado em consideração. A questão total mesmo gira em torno de que a produção brasileira hoje não é suficiente para abastecer todo o mercado nacional. Então, a propósito disso, te faço a seguinte proposição. É o caso, por exemplo, que estão acontecendo com o café Conilon. Sim. Eu acho que pode, se tiver que importar, não sou especialista, que se importe. Não sou contra nem a favor. Eu acho que é uma questão aí técnica que tem que ser resolvida. Você não pode perder a indústria de solúvel e tal. No caso do cacau, a minha proposta, o que eu faria, não seria o caso de mesmo importar de outros países para fazer blend, etc, etc. Não seria o caso também da indústria essa que você representa e que você tenta fazer funcionar, se aliar a produtores, digamos, em Rondônia ou em outros países, como se faz tudo nesse mundo, você conhece isso. Sim. Faz rede, vende antecipadamente, combina o preço. Isso não é uma opção. Não é melhor você ter uma produção de cacau brasileira que seja autossuficiente? Sem dúvida nenhuma, o Brasil já foi o maior exportador de cacau do mundo. Né? A questão é que, por questões de terra, de plantação, de incentivo, econômicas, de solo mesmo, climáticas, essa produção foi caindo. Você tem hoje um esforço de recuperação no estado de Rondônia, por exemplo, para que se possa voltar a ter uma produção relevante de cacau. Só que você tem preocupações climáticas, é muito complicado. Lá, por exemplo, você tem uma enorme plantação de café robusta, que ela faz sem irrigação. É uma plantação incrível, que está em Cacoal, uma cidade no interior de Rondônia.
Eu acho que essa conversa, na verdade, já existe. Mas não se pode hoje excluir a capacidade que se tem, já que nós já importamos, nós temos que importar o melhor chocolate a um preço mais baixo. Isso não é o que acontece hoje. Você pagar $200 a mais por tonelada, por você só ter que importar de Gana, é um dos maiores absurdos que você tem. Você está deixando a indústria brasileira completamente sem competitividade. Isso é errado. Isso tem que ser revisto, na verdade. E quando você fala, nós importamos de Gana cacau, Sim. não é chocolate. Não, cacau. Por exemplo, quando você fala, citou algumas empresas aí que a BDI representa, por exemplo, tem um chocolate famoso no Brasil, que todo mundo já foi, já comprou e tal, que é o chocolate em Gramado. Eu não sei quantas fábricas tem de chocolate lá, mas deve ter um bocado. E é um chocolate diferente de alguns que eu como aqui em São Paulo. Isso é o quê? É a qualidade do cacau? O que é? Pode ser o processo, pode ser o leite, pode ser a Lá qualidade não é do cacau. artesanal, não, Pode ser Gramado. artesanal, sim, também. Você tem algumas coisas que poderiam ser melhor trabalhadas no Brasil, sem dúvida nenhuma. Produções menores, artesanais, elas poderiam seguir a mesma linha do que foi feito com as cervejas artesanais, por exemplo. Sim. Se transformaram em gourmet, tiveram todo um Virou trabalho de moda, marketing, de marca, e conseguiram, inclusive, alguns fazerem exportação. Essa pode ser uma boa saída para uma indústria menor. Buscar exportação para ela, que é uma hoje. Hoje o Ministério tem um programa chamado Plano Nacional de Cultura Exportadora. Isso é fundamental para que esse pequeno e médio empresário possa criar cultura de exportação e poder, de repente, salvar o seu negócio em momentos de adversidade econômica no país. Mas, na verdade, esse ano, 2017, esse país é complicado. Por exemplo, a capa do Estadão aí de alguns dias, para mim foi que ela definiu exatamente a situação que nós estamos. Economicamente, o governo atual está muito eficiente, está até moderno. E a manchete dizia assim, e a velha política continua. Quer dizer, politicamente é a mesma bandalheira de sempre. Desculpe bandalheira, mas agora já falei. Economicamente, essa equipe de economia que está tomando conta do Brasil Sim. parece ser de altíssimo nível mesmo. Ninguém discordou até hoje disso aqui. Por exemplo, quando eu penso numa indústria de cacau, na indústria de chocolate, perdão, o Brasil é um país tão criativo. Você imagina, trouxeram para cá esfirra, para dar um exemplo. Que lugar do mundo você encontra esfirra de banana, esfirra com canela? Só no Brasil. Pizza, mesma coisa. Comida japonesa. Eu tenho pavor, eu não posso nem olhar pizza de brigadeiro, que é de chocolate, né? Sim. Mas no Brasil tem pizza. Você fala para um italiano, quer comer uma pizza de brigadeiro? O cara vai rir até chorar. Com toda essa criatividade, né? Você falou do quê? Comida japonesa. Comida japonesa. Não, outra coisa, não é o assunto, Guto, mas eu não consigo entrar numa churrascaria, aquela que eu brincava, chamava de banho de sangue, né? O cara cortava Sim. a picanha, você ficava todo... Agora você entra na churrascaria, tem sushi, sashimi, é uma coisa inacreditável, Sim. brasileiro. Por que não em chocolate? Mas vamos no intervalo, depois você me conta isso. Aqui a conversa vai quando a gente se anima assim mesmo. Luiz Augusto Ferreira é o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. E hoje aqui, porque ele deve falar de outros assuntos, mas hoje aqui ele está falando sobre um dilema que vive a indústria do chocolate no Brasil. Pelo que eu entendi, é uma indústria grande, 40 mil empregos, fora, se você multiplicar por 4, cada emprego são 4 vezes 4, 16, não é isso? Sim. São 160 mil pessoas que dependem só na indústria de chocolate. E a BDI está defendendo aí que o Brasil, já que importa de Gana, que importe da Costa do Marfim. Agora, tudo que falam aqui no Brasil, falam que vão importar do Peru, porque o Peru está em uma situação econômica boa. Que importe cacau do Peru, se tiver cacau. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. É uma agência do governo, segundo o Guto. Ela faz parte dos 4 S, é Senai, Senac, é isso? Nós estamos encaixados dentro da questão da rede S. Da rede S. Antes do intervalo, eu estava falando desse negócio da criatividade. O Brasil exporta produto
terminado, com marca? Sim, nós exportamos para mais, essa indústria do 120 cacau, mais de países, 120 países. Mas é produto, é chocolate. É produto, é chocolate pronto. Porque na Cacau Show, depois eu vou ligar para ele mandar um Lógico. chocolate para você, outro para mim. Lógico. Ali, eu te falei do café, eu não tomo açúcar, café com açúcar. Olha a sensibilidade das meninas, né? Elas trazem aquela chapinha de chocolate para mim, sempre acima de 70%, porque já perceberam que eu não gosto de coisa muito doce. Eu gosto de chocolate. Sim. Também não precisa exagerar, né? O 90 é amarguíssimo. Não, você tem o 90 é amargo, mas é aquele mais próximo do cacau mesmo, do puro, né? Você tem, por exemplo, a integração desse setor de chocolates com outros, ela é fantástica. Com o setor de brinquedos. Você tem, por exemplo, marcas... A criança gosta de brinquedo e chocolate. A criança, na verdade, ela vai gostar dos dois. Se você tirar o brinquedo do chocolate, não vai mudar nada. Ela vai permanecer gostando do chocolate. Mas você tem uma interação que pode mexer, inclusive, com uma indústria de brinquedos também. Então, esse chocolate, ele acaba sendo um produto agradável. No caso da Copenhagen que nós citamos, eles trabalham com público A ou B+. É um público que trabalha a questão da marca, do luxo. Eles conseguem fazer parcerias com lojas, inclusive de varejo, de roupas, que trabalham nesse mesmo segmento. Então hoje você tem realmente uma capilaridade do setor de chocolates que vai além do próprio setor deles de venda. Isso mexe com todo o varejo. Isso pode dar mais fluxo de pessoas, dar mais capacidade de venda, dar um retorno melhor financeiro. Eu não sei se era chocolate, porque existe. Mas o que a molecada, uma época eu via comprar um tal de Kinder Ovo. Sim, ainda era hoje chocolate? vende muito. Chocolate que tem um brinquedinho dentro. Porque eu lembrei porque Isso você acaba mexendo com uma outra indústria. Juntou as duas, o Exato. chocolate com um brinquedinho. Exato. Num produto só, né? Perfeito. Eu acho... Você tem outras campanhas, como a Ferrero Rocher, por exemplo, que trouxe como marketing que o chocolate era... A Ferrero Rocher eu achei que era italiana. É italiana, mas hoje ela tem uma fabricação no Brasil também. Tá. E você tem eles trabalhando o marketing do chocolate como um presente único. Quer dizer, então você tem... O setor de chocolates, ele mexe com diversas áreas que são correlatas a ele. Existe alguém no Brasil, além de Copenhagen, sei lá, Nestlé? Por exemplo, o chocolate que eu mais comia quando eu tinha 18 anos de idade era um pobre lavador de prato em Londres. Você imagina isso. Eu comprava na maquininha, hoje é Nestlé que faz. Sim. É o melhor chocolate da Inglaterra, Kit Kat. Kit Kat, hoje é a Nestlé que faz no Brasil, inclusive. Então, e aquele chocolate, eu também, além de ser pobre lavador de pratos, eu também, de vez em quando, eu acho que eu sou rico. E aquele chocolate existe ainda e não é brasileiro, que a gente comprava levando barra de ouro para pagar, Godiva. Godiva ainda existe. Acho que eles não têm produção no Brasil, mas fora do país você encontra largamente. Hoje no Brasil você tem desde a Village, Lacta, Mondelez, a própria Ferrero, Cacau, a Cacau Show. Você tem a Brasil Cacau, que é uma outra marca também da Copenhagen, e a própria Nestlé. Pois é, Garoto. A Brasil Cacau, por exemplo, na minha visão de consumidor distante do negócio, a Copenhagen entrou nisso para bater de frente com a Cacau Show. Você tem umas particularidades do mercado de disputa de segmento, obviamente. Claro. O bom é que o consumidor brasileiro acaba tendo dois bons chocolates para escolher entre as diversas marcas. É o que eu digo, o mercado brasileiro ele só ganha com essas empresas tendo potencialidade para poder abastecer o mercado nacional. Agora, cada vez que você tem uma política errada em relação a não ter uma sustentabilidade nacional de produção e ter que importar de um único país, esse setor fica prejudicado. Como agência de inteligência do governo, para o setor produtivo, para a indústria, a BDI vai começar agora, nos próximos dias, essas conversas com o Ministério da Agricultura para entender de que forma, assim como a discussão do café, de criação de trazer outros blends, outros cafés para o país como importação, de que forma que nós podemos também abrir um pouco mais esse mercado de importação de cacau. Todo esse tipo de negócio é discutível, né? Não tem... O papel da agência é buscar uma melhoria da competitividade da indústria nacional. Sim. Se essa indústria tivesse 100% do cacau para abastecimento dessa produção, não haveria necessidade dessa discussão, a não ser que fosse um produto único, diferente, com outros blends de chocolate, né? Nesse caso, não. Nesse caso, é uma necessidade que se possa pagar menos por um produto que chega para complementar a produção nacional. Em termos de equipamento, por exemplo, os equipamentos das indústrias, que são, por exemplo, você fala indústria frigorífica, não há como a nossa. Suco de laranja, não há como a nossa, mais moderno do mundo.
No cacau também. Qualidade de processamento da indústria de chocolates no Brasil é excepcional, Parque Fabril excepcional. Eu já tive condição de visitar algumas plantas e realmente são das coisas mais modernas que se tem hoje no mundo. Tá, quando eu vou lá para casa, que você já sabe onde é, tem uma fábrica de chocolate, porque às vezes a gente sente o cheiro. Você tem aquelas produções também artesanais. Uhum. É importante que esse pequeno, micro empreendedor que trabalha a questão do cacau ou do chocolate, que ele possa também começar a avaliar a possibilidade de entrar nesse ramo mais gourmet, que possa ter uma saída, inclusive de exportação, que seria uma excelente saída para o negócio dele. Uhum. Na verdade, essa conversa com o governo, eu acho que se o produto não tem quantidade, o cacau aqui no Brasil, aparentemente não há o que discutir, mas tem sempre aquela questão do produtor brasileiro que vai prejudicar, que o preço vai cair. É esse o lobby que eu acho que... Eu acho que você tem algumas situações. Eu acho que o produtor brasileiro, obviamente, ele deve ser preservado, assim como diversos outros segmentos. Mas nós temos que ter a garantia de que esse produtor brasileiro consegue abastecer a indústria, assim como em outros setores, como a própria discussão do café. Eu acho que é muito parecida na questão de importação. Né? E cacau é uma commodity importante, para quem acompanha as bolsas aí. Exatamente. Soja, milho, açúcar, cacau, café e tal. Vamos aqui um final de programa divertido. Por exemplo, a sua amada, você leva o quê? Flores ou chocolate? Chocolate sempre. Chocolate desperta felicidade nas pessoas, né? Isso é verdade. Flores pode despertar rinite, né? Então a gente deixa de lado. Você, quando ia a Buenos Aires, tem que ter humor, gente, não tem jeito. Eu ia com Buenos Aires quando estava bem frio, agosto, julho. Eles vendiam um negócio lá chamado Submarino, você conhecia? Lógico. A barra de chocolate. Lógico. Esse, então, você consumia... Eu sou enorme consumidor de chocolate, sou chocolatra mesmo, a indústria com O certeza pessoal deve das gostar de flores mim. vai ficar bravo comigo, cara. Não, mas as flores são importantes também, mas obviamente para deixar a pessoa feliz eu acredito muito mais no chocolate. Você quase me tirou o fôlego, Luiz. Proximamente, futuramente, agora você vai atacar esse negócio dos ministérios lá, né? Sim, esse é o plano nosso Tem de algum conversar. evento importante, além desse que você foi, da indústria? Hoje você tem uma associação muito importante que representa 93% do setor, que é a Abicab. A Abicab, terminou aqui, me fala. Eu quero que você me faça contato, porque eu sou um fã Não, vou fazer, faço o link. incondicional daquela paçoquita, cara. E é associado à Abicab. Abicab, eu faço sem dúvida nenhuma. Ah, que coisa boa. Nosso tempo está acabando, então muito obrigado, Luiz Augusto Ferreira. Olha, Eu que agradeço. eu brinco sempre com as pessoas e eles falam, mas você faz um programa de economia, de agricultura, de soja, aí assiste o programa, vê eu falando bobagem, você dá flor. É porque televisão é uma coisa lúdica. Sem dúvida. Então se não brincar um pouquinho, tem E graça economia nenhuma. tem que ser mais acessível às pessoas também como As assunto pessoas de entenderem o interesse. que você está falando. Luiz, obrigado, eu adorei te conhecer. Eu que espero agradeço. te rever. A próxima vez que você vier, prometo que eu providencio um chocolatinho aqui perto. Vou ficar muito feliz. Põe aqui na mesa, a gente vai. Tá Vou bom? ficar muito feliz. Obrigado, eu estou à disposição. Obrigado, eu Vamos agradeço. combinar a Bicab e pronto, eu te libero. Fechado. Obrigado. Gente, é isso. Dia sim, outro também, tirando sábado e domingo, o programa Mercado Futuro no Ar. O de hoje foi chocolate cacau com o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Luiz Augusto Ferreira. Chocolatra Guto Ferreira. Acabei com a fama do rapaz. Tchau, até o próximo.